Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje, domingo, dia 9 de agosto, estamos reunidos para mais um culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Estamos aqui com a presença dos nossos queridos irmãos Gideões da Conquista. É um prazer, é uma alegria revê-los, pois a saudade tem sido grande nesses últimos meses. Mas não vai demorar muito, daqui a pouco tudo isso vai passar e estaremos juntos, adorando ao Senhor com toda a liberdade. Quero mandar um abraço fraterno a todos os irmãos da nossa congregação em Valdariosa, bem como a todos os irmãos do campo. Convido a todos vocês que estão em casa para juntos orarmos ao Senhor pelo início de mais um abençoado culto. Quero convidar aqui o nosso presbítero Luiz Peçanha, que é o nosso terceiro dirigente ali da congregação, em Valdariosa. Ele estará orando ao Senhor pelo início deste trabalho e, na sequência, Gideões da Conquista, louvando ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, cuja presença nos encontramos, meu Senhor, elevamos as nossas vozes ao trono da Tua graça, pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor venha se fazer presente em nosso meio, neste culto que se inicia. Pai, toma o primeiro lugar deste trabalho nas Tuas mãos. Pai, opera milagres e maravilhas em nosso meio. Alcança, meu Senhor, a toda a Tua igreja, Senhor, e que a Tua palavra, Pai, venha frutificar em nossos corações. Continua conosco, desde agora, para todos sempre. Amém e amém. Conjunto Gideão da Conquista, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Iremos louvar o Senhor e convido você a adorar ao Senhor conosco, porque entendemos, se estamos aqui, é porque o Senhor tem nos dado uma oportunidade, nos tirado lá do mundo, para que a gente possa louvar o Senhor na presença desse Deus tão poderoso. Eis o mar, atrás vem Faraó, porque nos trouxe aqui Moisés a este lugar. Israel assim lamentou então, Moisés a Deus clamou, e Deus lhe falou: por que clamas a mim? Toca nessas águas e o mar se abriu. E Israel passou. Por que clamas a mim? Toca nessas águas e o mar se abriu. E Israel passou. Lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? Faraó, oh Deus. Lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? O Senhor é Deus. Uma coluna de fogo durante a noite
canta a mocidade, o Senhor é Deus. Os velhos também cantam, o Senhor é Deus. Canta as crianças, o Senhor é Deus. Canta Israel, o Senhor é Deus. Uma coluna de fogo durante a noite guia Israel. O carro de Faraó no meio do caminho quebrado parava. Israel prevalecia, na frente seguia. A noite pra ele tornou-se em dia. Israel prevalecia, na frente seguia. A noite pra ele tornou-se em dia. Lá vem Faraó, Faraó morreu. Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus. Lá vem Faraó, Faraó morreu. Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus. Canta Miriam, mocidade, o Senhor é Deus. Os velhos também cantam, o Senhor é Deus. Canta as crianças, o Senhor é Deus. Canta Israel, o Senhor é Deus. Rei Acabe, estou aqui pra te dizer que eu não troco, não vendo, não negocio a herança que papai me deu. Já chorei demais pra chegar onde cheguei. Rei Acabe, eu te pergunto, tu suportaria tudo que suportei? Passei a noite em claro, quase me desesperei. Meus irmãos me venderam só porque eu sonhei. Fui jogado entre a cinza por Deus não negar. Ei, Acabe a minha vinha, tu não vai levar. As afrontas foram tanto que eu adormeci. Fui chamado de adúltero, mas não emoleci. É Deus que me sustenta, hoje vou falar. Ei, Acabe a minha vinha, tu não vai levar. Ei, Acabe a minha vinha, tu não vai levar. Ei, Acabe a minha vinha, tu não vai levar. Foi Deus que me deu, hoje vou falar. Ei, Acabe a minha vinha, tu não vai levar. Ei, Acabe a minha vinha, tu não vai levar. Ei, Acabe a minha vinha, tu não vai levar. Foi Deus que me deu, hoje eu vou falar. Ei, Acabe a minha vinha, tu não vai levar. No Nabote me vendi, Eu não vendo, então troca, eu não troco. então me dá. Tu só leva a minha vinha se tu me matar. Nabote me vendi, Eu não vendo, então troca, eu não troco. então me dá. Tu só leva a minha vinha se tu me matar. Ô Jezabel, manda matar ele. Jezabel, Manda matar ele, ô Jezabel, manda matar ele. Só leva a minha vinha se tu me matar. ô Jezabel, manda matar ele. Jezabel, Manda matar ele, ô Jezabel, manda matar ele. Só leva a minha vinha se tu me matar. fazendo de claro, quase me desesperei. Meus irmãos me venderam só porque eu sonhei. Fui jogado entre a cinza por Deus não negar. Ei, Acabe a minha vinha, tu não vai levar. As afrontas foram tantas que eu adormeci. Fui chamado de adulto, mas não emoleci. É Deus que me sustenta, hoje eu vou falar. Ei, Acabe a minha vinha, tu não vai levar. Ei, Acabe a minha vinha, tu não vai levar. Ei, Acabe a minha vinha, tu não vai levar. Foi Deus que me deu, hoje eu vou falar. Ei, Acabe a minha vinha, tu não vai levar. Ei, Acabe
acabe a minha vida, tu não vai levar. Deus, minha vinha tu não vai levar. foi Deus que me deu, hoje eu vou falar. Ei, acabe a minha vinha tu não vai levar. Não pode vender, Eu não vendo, então trocar, eu não troco. então me dá. Só leva a minha vinha se tu me matar. Não pode vender, Eu não vendo, então trocar, eu não troco. então me dá. Só leva a minha vinha se tu me matar. Ô Jezabel, Manda matar ele, Jezabel, manda matar ele, ô Jezabel, manda matar ele. só leva a minha Vinha se tu me matar. Ô Jezabel, Manda matar ele, pode matar, pode matar, pode matar, pode matar. Só leva a minha filha se tu me matar. Nabote, me vendi, Eu não vendo, então trocar, eu não troco. então me dá. Só leva a minha filha se tu me matar. Ô Jezabel, manda matar ele. Pode matar, manda pode matar matar, ele. pode Ô matar, Jezabel, manda pode matar matar. ele. Só leva a minha vinha se tu me matar. Ô Jezabel, manda matar ele. Ô Jezabel, manda matar ele. Ô Jezabel, manda matar ele. Só leva a minha filha se tu me matar. Tá acordando, nada vai dar calabaracé. Eita Deus. Glória a Deus. Acabamos de ouvir os louvores entoados pelo grupo Gideões da Conquista. Deus abençoe aos nossos irmãos que aqui representam todos os varões do campo. Nós vamos agora ouvir a mensagem da palavra de Deus, que será trazida pelo nosso pastor Daniel Antônio, pastor dirigente da nossa congregação no Cantão. Eu quero também mandar um abraço a todos os irmãos da congregação do Cantão, bem como de todo o campo. Quero pedir aqui ao presbítero Johnny para estar orando pela leitura da Santa Palavra de Deus e também pelo preletor desta noite, pastor Daniel. Eterno e grandioso Deus, graças te damos, Senhor, pelo teu mover nessa noite, pelo Senhor estar movendo entre nós o sobrenatural. Sentimos a tua presença, mas nesse momento, Pai, estamos com os nossos corações abertos, voltados para a mensagem da tua palavra. Senhor, o teu servo tem preparado algo da tua parte para a tua igreja. Nós pedimos, Pai, que todo o impedimento caia por terra e que a tua palavra alcance os corações neste momento. Inspira o teu servo, Senhor. Continue ungindo ele a cada dia mais e que em tudo possamos glorificar o teu santo nome. Senhor, os nossos ouvidos estão atentos e os nossos corações estão abertos à mensagem da tua palavra. Assim nós choramos e agradecidos somos por tudo, no nome santo e eterno de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres, felizes por esta rica oportunidade de podermos mais uma vez compartilhar a gloriosa palavra de Deus com você que está aí na sua casa, nos acompanhando, louvando ao Senhor e glorificando o nome dEle. Quero convidar a todos para juntos lermos o texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 ao 41. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, cujo título é Jesus apazigua a tempestade. Diz assim o texto: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes:
passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos ao Senhor. Querido Deus, louvamos o teu nome pela tua gloriosa palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações aquilo que já está no teu coração para nós. Senhor, que possamos nos alimentar nesta noite e que através desta palavra almas sejam alcançadas, vidas sejam impactadas pelo teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu estudando para esse texto, eu gosto muito de ler, né? Então eu estava lendo algumas coisas e eu me lembrei que alguns anos atrás eu fazia um curso, uma pós-graduação, no município de Niterói. Para quem é fora do Rio de Janeiro, para entender, Rio e Niterói são separados pela Baía de Guanabara. E você pode ir ou pela ponte, a ponte famosa, a ponte Rio-Niterói, ou você pode pegar a barca. E eu, um belo dia, resolvi ir para o curso em Niterói de barca, porque o trânsito era muito difícil, etc. Eu nunca tinha entrado numa barca na minha vida. E eu ainda não sei nadar. Então, eu inventei de ir de barca até para experimentar. E quando eu entrei lá no terminal das barcas e vi uma barca nova, muito bonita entrando, última linha, fiquei feliz, né? Pelo menos vou numa barca bonita, moderna, mas tudo que é a primeira vez a gente tem aquela coisa, né? E para quem não sabe nadar, entrar num barco, você que está aí do outro lado, se você é desses, entrar num barco é uma coisa meio aflitiva para quem não sabe nadar. Mas estava um dia lindo, um sol maravilhoso, vai dar tudo certo, glória a Deus. Entrei na barca, muito confortável, por sinal. E aí, em determinado momento, já no meio da Baía de Guanabara, a barca parou. E creio que é o capitão, o comandante, falou no alto-falante que eles iriam aguardar a passagem de um petroleiro. Aí eu fiquei tranquilo, mas você sabe como é que é, né? Já acende aquela luz amarela. E aí, quando eu olhei assim pela janela, tem um nome, eu não sei, mas é janela para a gente. E quando eu olhei o tamanho do petroleiro que estava passando, eu pensei duas coisas. Eu falei, meu Deus, que coisa grande. E a segunda coisa, está perto demais. Mas eu fiquei pensando, bom, os homens sabem o que fazem, eles são profissionais. E sentei lá, eu estava sentado na poltrona, e, de repente, eu sentia a barca subir e descer. Por quê? Porque, como estava muito próximo e o petroleiro era muito grande, fez a famosa marola. Porque para alguém que já viajou é completamente normal, ninguém sente nada. Mas para eu, marinheiro, literalmente marinheiro de primeira viagem, aquilo foi extremamente aflitivo. A barca subir e descer, num dia de sol, o mar calmo, mas o medo, ele potencializou a aflição que eu senti naquele momento. E eu lendo esse texto aqui, essa passagem no Mar da Galileia, eu me lembrei dessa experiência um tanto quanto peculiar que eu tive, porque se eu tive medo, por não saber nadar também, né? Mas num dia de sol,
numa Baía de Guanabara que não tem ondas, eu fico imaginando a situação que esses homens passaram nessa tempestade no mar da Galileia. Deixa eu primeiro situar você. O mar da Galileia, ele na verdade não é um mar, ele é um lago. A gente fala mar porque a tradução do hebraico é a mesma palavra, serve para mar e para lago. Os alunos de hebraico aí sabem, se não me engano é yam a palavra. Serve para lago e mar. E mar da Galileia, na verdade, é um lago de água doce. Ele tem 20 quilômetros de largura, mais ou menos 13 quilômetros de comprimento, uma área total de 166 a 170 quilômetros quadrados, uma profundidade máxima de 45 metros, e ele tem uma peculiaridade muito interessante. O Mar da Galileia ele está localizado numa depressão. O que é isso? Ele está cerca de 210 metros abaixo do nível do mar. E ele é cercado por montanhas. Ao oeste tem as colinas de Golã, ao norte o Monte Hermon, e a leste tem algumas montanhas e mais a uma centena de quilômetros o mar Mediterrâneo. Então, o que acontece ali é que, por ser cercado de altas montanhas, o Mar da Galileia, ou conhecido como Lago Genezaré, ou Mar de Tiberíades, né? O nome atual hoje, se você chegar lá em Israel, quem já teve o prazer de ir lá, eu ainda não tive, mas vou lá, que hora dessa, né? Ele hoje é conhecido como Queneret, Yam Queneret, mas é o nosso conhecidíssimo Mar da Galileia, e ele tem uma peculiaridade porque, por ele ser uma depressão 210 metros abaixo do nível do mar e cercado por montanhas, o ar frio das montanhas, ele desce e se choca com o ar quente que vem do mar Mediterrâneo. E se choca exatamente em cima do mar da Galileia. Essas condições geográficas, elas tornam o local propício para tempestades repentinas e muito fortes. Até porque é uma área em Israel, no norte de Israel, que chove muito. Então, as condições geográficas fazem com que seja um local onde tempestades se formam de forma muito rápida, muito repentina e com uma potência, uma força muito grande, o que explica um pouco o contexto, para que você entenda esse momento aqui que os discípulos estão vivendo. O Mar da Galileia, assim chamado, porque ele está na Galileia, que é o norte de Israel, é um local, na época de Jesus, era um local muito pobre, não, era um centro muito afastado de Jerusalém, e é um local onde havia muita pobreza. E é muito notório que Jesus tenha começado a fazer o seu ministério ali, grandes coisas aconteceram na Galileia e, notadamente, no Mar da Galileia. Foi nas margens do Mar da Galileia que Jesus chamou 4 dos seus 12 discípulos. Pedro, André, Tiago e João. Eram pescadores e foram chamados ali, às margens do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, às margens do Mar da Galileia está a cidade de Cafarnaum, onde Jesus morou por muito tempo, onde ele também fez grandes milagres, pregava nas sinagogas. E lá em Mateus capítulo 4, versículo 12, o evangelista, ele registra que na Galileia, num lugar pobre, um lugar afastado, um lugar desprezado, Jesus começou o seu ministério fazendo grandes obras. E diz a Bíblia que multidões vinham das cidades em volta para ver os seus milagres e ouvir os seus ensinamentos. E é interessante, muitas coisas aconteceram ali, a multiplicação dos pães aconteceu às margens do Mar da Galileia, que está lá em Mateus 14, foi sobre o Mar da Galileia que Jesus andou, Mateus 14, 22. Então, há todo um conjunto de situações ligadas ao ministério de Cristo, que estão geograficamente ligadas também ao Mar da Galileia.
Agora, o que me chama a atenção é que, nesse evento do texto que lemos, não estamos falando de uma pessoa que não tem experiência no mar, como eu, quando entrei na barca Rio-Niterói, e ela deu uma balançadinha e eu fiquei com medo. Não tenho vergonha de dizer isso, né? Mas nós estamos falando de pescadores, de homens experimentados, homens que sabiam os perigos de pescar e conheciam aquele mar, aquele lago, conheciam o tempo, conheciam o equipamento, o barco, as redes, ou seja, nós não estamos falando de leigos, mas estamos falando de pessoas experimentadas e que, por algum motivo, estavam particularmente apavoradas nesta tempestade. Eu calculo que não foi a primeira tempestade que esses homens enfrentaram e nem foi a última. Mas havia algo naquele contexto ali que tornou essa tempestade especial. E aí que eu queria que você me acompanhasse. Porque, como eu disse antes, às margens do Mar da Galileia, Jesus operou grandes milagres. E particularmente neste dia em que multidões vieram até ele, Jesus diz a palavra, se você acompanhar os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e você fizer uma compilação desse relato, você verá que essas multidões, Jesus mandou que elas se assentassem à margem, na relva, à margem do Mar da Galileia, e ali começou a ensiná-las. E Marcos, o evangelista Marcos, ele registra no seu livro um pouco antes, né, no capítulo 4, que foi ali que Jesus ensinou as grandes multidões que falamos, que Mateus diz que vinham ao encontro de Jesus para ouvir as suas palavras e para ver os seus milagres, os enfermos que eram trazidos e eram curados. Foi ali, às margens do Mar da Galileia, que Jesus começou a ensinar esse povo. E aí, ali ele proferiu 4 parábolas, várias parábolas, mas 4 registradas por Marcos: a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda, que estão registradas aqui pelo evangelista Marcos, no capítulo 4, ensinando toda aquela multidão que vinha não só para ver os milagres, mas também para ouvir Jesus, ouvir a sua palavra. É muito interessante isso, que Jesus tenha começado o seu ministério ministrado num lugar tão pobre, tão miserável. Vemos hoje em dia pessoas muito interessadas em pregar em lugares que dão retorno, lugares economicamente viáveis. Mas Jesus não estava movido por isso, ele estava movido por almas. Talvez se Jesus tivesse ido pregar nos grandes centros, como Jerusalém, ou Cesareia, ou outras cidades mais conhecidas, talvez o retorno financeiro talvez pudesse ser melhor. Mas Jesus nunca se pautou por isso, porque ele estava interessado em vidas, em almas. Que exemplo maravilhoso! No momento em que vivemos um verdadeiro comércio de fé, mercenários da fé, querendo sugar o máximo das ovelhas, nós vemos o doce Nazareno que estava pregando no lugar miserável. E interessante, ele não fazia encontro de empresários, ele não fez encontro de pessoas ricas, não. Ele foi atrás, sabe de quem? De humildes pescadores. E diz a Bíblia que ele não fez nenhuma promessa mirabolante. Sim, porque hoje em dia é interessante, né? É interessante. Hoje nós temos por aí pessoas que vão atrás de promessas. Vamos comigo que eu te faço vice-querubim lá na minha igreja. Vamos comigo que eu te pago, eu te dou casa, carro, comida e roupa lavada. Vamos comigo, ou seja, pessoas que não estão pensando na obra, não estão pensando no reino, mas estão pensando no metal. E dão ouvidos a esses convites. Mas Jesus não estava interessado nisso, não. Ele estava interessado em vidas. E quando ele passa pela margem do Mar da Galileia, que ele vê aqueles pescadores, e eu fiquei pensando nisso. Ele não promete nada. Ele faz uma promessa de trabalho. Olha só. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Será que eles entenderam?
Talvez alguém já me disse que eles foram atrás de Jesus só por curiosidade, para saber o que era pescador de homens. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando Jesus chama, basta a voz dele. E aqueles homens foram atrás de Jesus. E aí estavam ali, as multidões sendo ministradas, e a hora passando, e o dia passando, e diz a Bíblia que em determinado momento Jesus entra dentro de um barco para poder falar à multidão. E já cansado, como diz Marcos, já sendo tarde, ele pede para os discípulos que estavam com ele: vamos atravessar o lago, porque por hoje já deu. Porque ele ficou o dia todo ensinando o povo. Mas a Bíblia diz que ele entra no barco e outros barcos vão atrás. É aí que está um detalhezinho muito maravilhoso. Ele entra no barco. O evangelista Marcos diz que ele pega uma almofada e deita na popa do barco. Os marinheiros devem saber, popa é a parte de trás do barco. Ele deita lá e dorme. O barco sai para atravessar o lago e os barquinhos, os outros barquinhos estão indo atrás. E nos diz a palavra que levantou-se um grande temporal. E aí eu estava em casa estudando, né? E aí minha filha falou assim: pai, você vai pregar esse texto? É tão conhecido. Eu falei: é conhecido. Mas tem tanta riqueza nesse texto de Jesus dormindo na popa do barco, tanta riqueza, tanta coisa que Deus quer falar, e tanta teologia, para quem gosta de teologia, tantos ensinamentos também. Porque aquele Jesus dormindo na popa do barco é a verdadeira expressão do Deus homem, que não nega a natureza de Deus, mas também não nega a natureza humana. 100% Deus, 100% homem. Mas naquele momento ali ele está cansado, ele pega um travesseiro e dorme. Porque ele não era um super-homem, como alguns almejam ser. Ele era homem de carne e osso, gente como a gente, como eu e você. É por isso que ele pode se identificar com as nossas dores, pode se identificar com as nossas fraquezas, pode se identificar com os nossos medos, pode se identificar com as nossas angústias, porque ele, além de ser Deus, ele é também 100% homem. Essa dualidade de um Jesus homem, essa dicotomia homem-Deus, Deus-homem, é algo que confunde os estudiosos até hoje. Os cientistas estão até hoje tentando entender essa dicotomia, homem-Deus, Deus-homem. Foram feitos vários concílios, vários congressos para tentar entender isso. Mas deixa eu te falar uma coisa: quem tem intimidade com ele, entende o Jesus homem, porque ele me entende. Mas também entende o Jesus Deus, porque ele é Deus na minha vida. E sabe o que é lindo? De repente começa a tempestade. Como eu disse antes, o local geograficamente é muito propício para essas tempestades. E essa tempestade ela foi tão repentina, porque penso eu que se pescadores tivessem visto à beira do lago menor indício de tempestade, não atravessariam. Eram homens, como disse no início, experientes. Mas uma característica dessa tempestade é que ela foi repentina. E ela foi forte. Assim como as lutas na nossa vida. Às vezes acontecem coisas que não estavam nos nossos planos. As nossas agendas para 2020 foram todas canceladas. As nossas agendas para esse ano foram todas canceladas. Os planos foram mudados. Tempestade repentina surgiu. Mas não interessa se a tempestade é repentina, se a tempestade é forte. O que interessa é o seguinte: se Jesus está no barco, alguma coisa vai acontecer. E sabe o que é lindo? Jesus está lá dormindo no barco, e de repente começa uma tempestade muito forte, um temporal que, diz a Bíblia, as ondas subiam por cima dos barcos. E não eram barcos como os de hoje. Eram barcos rudimentares, barcos frágeis. Então, entrar água no barco é algo realmente assustador. E o barco balança de um lado para o outro e está entrando água e Jesus está dormindo. Os discípulos estão desesperados, pescadores experientes, mas apesar de tudo desesperados. E sabe uma coisa que me chamou a atenção? E os outros barcos?
que seguiram quando ele foi atravessar o lago. Estavam passando a mesma angústia, a mesma aflição. Os barquinhos que seguiam o barco onde estava Jesus estavam passando pela mesma aflição. Aquela tempestade atingia todos eles. E enquanto isso, Jesus dormindo na popa. Essa atitude de Jesus, aos olhos daqueles homens que estavam ali, no meio daquela tempestade, pode ter parecido indiferença. Sim, indiferença de Jesus. O mundo está caindo na nossa cabeça e Jesus dormindo, não faz nada, não toma uma atitude. Quantas vezes na minha vida e na sua vida você não achou isso? Achou que Deus não estava te ouvindo, achou que Ele estava te ignorando, achou que Ele não estava se importando, mas deixa eu dizer uma coisa, a aparente indiferença de Jesus, e é algo tão forte que o discípulo vira para ele, mestre, acorda ele e diz, mestre, o Senhor não se importa que nós morramos, nós estamos aqui morrendo, e o Senhor está aí dormindo, não se importa. Como é fácil reclamar, como é fácil botar a culpa em Deus, né? Mas olha, sabe de uma coisa? E eu fico imaginando, não só a aflição, porque naquele barco ali, quer queira, quer não, Jesus estava nele dormindo, mas e os outros barquinhos que estavam em volta, atrás de Jesus, seguindo Jesus? Quanta aflição, quanta angústia, quanto choro, e de repente o discípulo fala, mestre, o Senhor não se importa, não se importa que nós vamos perecer. Perdão, ele clama, e Jesus acorda, levanta, e só profere uma palavra. Ele nem responde o discípulo que o questionou. Ele vira para o problema, para o mar. Que coisa linda, né? Está percebendo a lição que Jesus te ensina? Você pode espernear, você pode reclamar, você pode gritar, você pode fazer pirraça com Deus, mas Deus não vai tratar direto com você, Ele vai direto no problema. Ele vira para o mar e diz, mar, cala-te. E diz para o vento, vento, aquieta-te. E diz a palavra que de repente o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha que coisa, vamos fazer aqui um paralelo entre essa tempestade, esse momento e lá no Getsêmani. Aqui nós temos uma tempestade visível, né? Um temporal, homens aflitos e Jesus dormindo. Jesus homem. Lá no Getsêmani, poucas horas, poucos minutos antes de Jesus ser preso, levado para ser torturado e depois injustamente crucificado por mim e por você que está me vendo, que está me ouvindo, nós temos uma tempestade invisível, porque era no mundo espiritual. Nós temos homens dormindo e Jesus aflito. Olha que diferença, olha como a coisa muda. Mas uma coisa que não muda, o mesmo Deus que estava lá na tempestade, estava no Getsêmani. E o mesmo amor que o moveu lá na tempestade, o moveu lá no Getsêmani, para quando ele, aflito, soando grandes gotas como que de sangue, ele ora ao Pai enquanto seus discípulos dormem. Dormem porque eram humanos. Se fosse eu e você lá, estaríamos dormindo também. Jesus vai lá e diz, vocês não podem vigiar um pouquinho comigo? E sobe para orar, e quando ele volta, eles estão dormindo de novo. Mas ele tem amor por eles, assim como teve no meio da tempestade, teve lá no Getsêmani. Que coisa linda, porque ele é Deus em todos os momentos. E sabe o que acontece? Jesus diz para o mar assim, para aquele vento, cala-te. Diz para o mar, aquieta-te. E diz a Bíblia que houve grande bonança. E aí eu quero assim, me permita imaginar como um dos passageiros daqueles muitos barquinhos que saíram atrás do barco de Jesus. Eles não sabiam o que estava acontecendo lá no barco de Jesus, no meio da escuridão, mas eles sabiam que havia uma tempestade. Sabiam que, assim como aquele barco onde Jesus estava balançava, o deles também balança. Mas de repente, pum, em um segundo, tudo muda.
tudo muda. Eles não sabem que Jesus mandou o mar ficar quieto lá, mas eles sabem que alguma coisa aconteceu. Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa ver o agir de Deus, mas você precisa crer no agir de Deus, porque Deus está agindo ainda que você não veja. Ele está fazendo ainda que você não veja. E esse relato dessa maravilha toda termina não com uma conclusão, mas termina com uma pergunta: quem é esse? E aí eu fiquei pensando, nós estamos falando aqui de homens que não andavam, que não o conheciam, mas vemos que são homens que viram Jesus curar o servo do centurião em Cafarnaum. Viram Jesus curar a sogra de Pedro. Viram Jesus falar às multidões, expulsar demônios, pregar nas sinagogas. Eram homens que já tinham uma mínima vivência com Jesus. Mas tinha um lado de Jesus que eles ainda não conheciam. Eles achavam até ali que ele era mais um profeta que tinha se levantado. Mas naquele momento, quando Jesus levanta no barco e dá ordem à tempestade e ela cessa, eles se deparam com o Jesus Deus. Um segundo atrás era o Jesus homem, dormindo na popa do barco. Mas agora eles se deparam com o Jesus Deus e fazem uma pergunta: quem é esse? Esse é Jesus. Esse é aquele que é a viva encarnação de Deus, que habitou entre nós, que morreu por nós, para que hoje nós pudéssemos dizer que Ele está no nosso barco. Mas o que significa Jesus está no nosso barco? A gente gosta de usar essas frases de efeito, né? Se Jesus está no teu barco, vai tudo bem, né? Tem até um corinho, meu barco balançou, né? Tudo é muito lindo. Mas você entende o que significa Jesus estar no seu barco? Porque não basta dizer que Jesus está no seu barco. Não basta. Dizer que Jesus está no barco é uma coisa. Jesus estar no barco é outra coisa. E o que significa Jesus estar no barco? Primeiro, significa sua presença em todos os aspectos e em todos os cantinhos da nossa vida. Vivemos uma época de um evangelho de compartimentizados. Pessoas que pretensamente entendem que Jesus só pode estar em determinada área de sua vida. Não há uma entrega total da sua vida. Não, essa parte aqui Jesus não se mete, não. Meu negócio com Jesus é domingo à noite. Meu negócio com Jesus é culto, é lá na igreja, onde eu levanto a mão, onde eu balanço, onde eu faço faço A, é lá. Mas na segunda-feira não. Segunda-feira o negócio muda. Eu mudo, eu tiro a minha capa de santidade, a minha capa de religiosidade e eu vou viver a vida. Ter Jesus no barco significa que Ele comanda todos os cantos da nossa vida. É a nossa vida conjugal, é a nossa vida financeira, é a nossa vida social. Se Jesus está no teu barco, querido, Ele está em todos os cantos da sua vida. Ah, na minha empresa Jesus não se mete. Não. Ah, no meu casamento quem resolve sou eu. Ah, é? Não, lá em casa é uma coisa, aqui na igreja é outra. Querido, não. Então Jesus não está no teu barco, porque quando Jesus está no barco, você deixa Jesus entrar em todos os aspectos da sua vida. E o evangelho é lindo porque o evangelho ele é poder de Deus. O evangelho não é ordenança humana, o evangelho não é palavras de retórica, o evangelho não é religiosidade, o evangelho é poder de Deus. E sabe por que é poder de Deus? Porque ele pega, como foi falado aqui na quinta-feira, ele pega o barro, sabe? Pega o barro lá no lamaçal lá e transforma num vaso de honra. Só o poder do evangelho pode fazer isso. E evangelho significa necessariamente mudança de vida. Queridinho, deixa eu te dizer uma coisa. Evangelho sem mudança de vida é tudo menos evangelho. Vivemos uma época estranha,
onde pessoas se dizem evangélicas, se dizem servos de Deus e continuam nas velhas práticas. E aí nós vemos por aí aberrações, como eu vi outro dia na reportagem, traficante evangélico, miliciano evangélico, corrupto, ladrão de dinheiro público evangélico. Não, ele pode ser tudo, mas não é evangélico, porque o evangelho é poder de Deus que muda. Se era traficante, Jesus salva, muda a vida do traficante. Se era miliciano, Jesus muda a vida do miliciano. Não venha dizer que é servo de Deus e continua sendo miliciano, agiota, adúltero, fornicador, nada disso não, porque quem tem um encontro com Jesus muda de vida. Vemos aí um evangelho misturado com água, onde as pessoas não são confrontadas com o seu velho eu, não são confrontadas com o pecado. Querido, deixa eu dizer uma coisa, Jesus chamou homens e mulheres cheios de defeitos, Ele os amou, mas sempre confrontou com o pecado. E o Evangelho é isso, o Evangelho é mudança de vida. Se antes eu era um marido que agredia, batia na minha esposa, hoje eu não faço mais isso, porque eu fui transformado por Jesus. Eu estou citando um exemplo, não é que eu faça isso não, tá? Eu estou citando um exemplo, né? Porque antes eu era, mas agora eu não sou mais. Antes eu fazia, mas agora eu não faço mais. E por que não faço? Porque Jesus, que está no meu barco, mudou a minha vida. Então, primeiro, Jesus está no barco, significa a sua presença em todos os aspectos da minha vida. Quem tem Jesus, muda. Se você teve um encontro com Jesus e não mudou, lamento, você encontrou religião, você encontrou pastor, você encontrou líder, mas quem tem um encontro com o Filho do homem, o Filho de Deus, aquele que acalma a tempestade, esse muda de vida. Segundo aspecto, Jesus está no barco significa que Ele está no lugar onde Ele é bem-vindo. Sim, Jesus estar no barco significa que Ele está no lugar onde Ele é bem-vindo, onde Ele é acolhido. E onde é que Jesus é bem-vindo? Jesus é bem-vindo num coração que rejeita o pecado. Jesus é bem-vindo num coração perdoador. Jesus é bem-vindo num coração contrito. A palavra nos diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste a um coração contrito. Então, Jesus é bem-vindo num local onde Ele se sente acolhido, que rejeita o pecado em qualquer das suas formas. Sim, porque quando nós temos um encontro com Jesus que muda a história, que cala o vento, que acalma a tempestade, nós não nos deixamos levar pela ideia errada de pecado, pecadinho e pecadão. Não. Nós rejeitamos o pecado em todas as suas formas, a começar pelo nosso, a começar por aquilo que em nós desagrada a Deus. Então, ter Jesus no barco significa isso, significa que Ele está no lugar onde Ele é bem-vindo. E eu quero dizer nesta noite, Jesus é bem-vindo no teu coração, Jesus é bem-vindo na tua casa, Jesus é bem-vindo no teu casamento, Jesus é bem-vindo no teu trabalho, Jesus se sente bem aonde você está, onde você entra, Jesus pode entrar, onde você vai, Jesus pode ir. Se Jesus pode ir aonde você vai, aonde você entra, significa que Ele é bem-vindo, significa que Ele está no seu barco. Por último, mas não menos importante, Jesus está no barco significa que nós conhecemos a sua personalidade e a sua natureza. E talvez seja esse o problema enfrentado pelos discípulos lá no mar da Galileia, no meio da tempestade. Eles esqueceram que quem estava com eles não era um profeta qualquer. Eles esqueceram que quem estava dormindo ali não era alguém notável. Eles esqueceram do que viram, esqueceram do que ele fez, e o pior, esqueceram do que ele ensinou, acerca da sua obra, da sua personalidade, do seu caráter, da sua natureza. Jesus está no barco quando você conhece o Deus a quem você serve. Jesus está no barco quando você conhece a natureza do Deus a quem você serve. E quando você o conhece,
ainda que a tempestade esteja rugindo, você sabe o Deus em quem você creu. Ainda que as coisas estejam difíceis, você continua firme no caminho, porque você conhece quem é o seu Deus. Você conhece a sua santidade, você conhece a sua fidelidade, você conhece a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência. Você sabe como ele age, porque você tem comunhão com ele. Então, antes de dizer que Jesus está no barco, vamos fazer um exame de consciência, para saber se fomos transformados pelo Evangelho, para saber se Jesus fica à vontade no lugar onde nós estamos, no nosso coração, se ele é acolhido, se ele é bem-vindo no nosso coração. E terceiro, mas não menos importante, se nós o conhecemos, conhecemos a sua natureza, conhecemos a sua personalidade revelada na sua palavra. E eu quero dizer para você, querido amigo, que nesta noite está ouvindo, que está nos assistindo, eu quero dizer para você que não importa a situação na sua vida, não importa a tempestade, o temporal em que você esteja. Se você entregar a sua vida a Jesus, se você mudar de vida, se você confessar Jesus como seu Senhor, se arrepender dos seus pecados, ele vai entrar no seu barco, na sua vida, e vai aquietar a tempestade. Ele vai fazer mudar a história, porque ele é Deus. E mesmo que você fique aflito no meio da tempestade, Jesus estará no seu barco. Jesus vai mudar a sua história. E quando você menos esperar, Jesus vai dizer para o vento, para o temporal: cala-te, aquieta-te. E quando você conhece Jesus, a pergunta que termina essa mensagem que lemos, quem é esse? A pergunta é respondida. Quando você tem um encontro com ele, quando você o conhece, você tem a resposta para essa pergunta. Quem é esse? Esse é Jesus. E para encerrar, eu quero louvar ao Senhor com o hino. O título deste hino é O Homem e a Tempestade, do nosso querido irmão Chagas Sobrinho, muito conhecido aí no Nordeste. E nós vamos louvar ao Senhor. Mestre, a tempestade se aproxima, as ondas estão ficando violentas, o mar está ficando sem controle, desse jeito o barco se arrebenta. Já estou sentindo vento frio, a embarcação vai afundar. Talvez esteja assim a sua vida, mas fique atento ao que Deus quer falar com você. Filho, tanto que eu te ensinei como deverias confiar, e os meus milagres te mostrei, para a tua fé multiplicar. Você, o barco e o mar, fui eu que fiz, e só vai sucumbir se eu deixar. Aquele que é poderoso, é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Por que fica murmurando, reclamando, resmungando? Homens de pouca fé, o barco em que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade em que ele habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar,
pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Porque fica murmurando, reclamando, resmungando, homens de pouca fé. O barco em que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade onde ele habita, de tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa chamar Jesus para o seu barco e confiar que se Ele está no teu barco, na tua vida, o mar não vai te devorar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Daniel por esta palavra maravilhosa trazida nesta noite. E eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Realmente o Senhor Jesus, Ele não fica onde Ele não é bem-vindo. Se Ele estava no barco, é porque Ele era bem-vindo. E quando nós não o vemos em alguns lugares, é porque ali Ele não é bem-vindo. Mas nós louvamos a Deus, porque Ele é bem-vindo em nossa casa, porque um dia, presbítero Paulo Nogueira, nós convidamos Jesus para morar em nossa casa, não é? Glória a Deus. E é uma mensagem maravilhosa, né? Que homem é esse? E aí eu faço um trocadilho. Que homens são esses que andaram com ele, viram os milagres, talvez porque ainda não tinham visto um milagre com relação à natureza, mas viram tantos outros milagres, né? Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto maravilhoso, onde Deus tem falado de uma maneira muito especial aos nossos corações. Eu peço aos irmãos que continuem orando, pois essa semana foi uma semana de muito trabalho. Vou mostrar para vocês o que o Senhor fez lá no Fanchen esta semana. Foi uma semana de vitória. Trabalhamos muito e a cada semana estamos avançando. Este mês pagaremos a última parcela da cobertura que está lá, linda, de primeira qualidade. E já estamos com a cotação pronta para fecharmos a compra da bancada, uma bancada estofada de primeira linha e também das cadeiras do púlpito. Então eu convido você a fazer parte desse time de frente. Se o Senhor tocar no teu coração, oferte. Traga uma oferta de amor, de sacrifício. E juntos vamos fazer essa grande obra. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Desejo a todos uma semana de vitória, de bênção. Embora na vida do crente não seja só vitória, ao contrário do que alguns pregam aí, é só vitória. Não, não é só vitória. Tem deserto, mas tem vitória no deserto. Tem fornalha, mas tem vitória na fornalha. Tem cova de leão também, mas tem vitória dentro da cova. O importante é não baixarmos a guarda, não baixarmos a cabeça, levantarmos a cabeça, olharmos para cima, porque é de lá que vem a resposta para cada um de nós.
Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a presença do grupo Gideões da Conquista, neste maravilhoso trabalho. Agradecer a toda a equipe que vem já há todos esses meses fazendo esse lindo trabalho na transmissão dos cultos. A equipe de Libras, nossas queridas irmãs, o Mateus, a equipe de som, com o nosso André, nosso diácono Edmilson, ao nosso irmão Jorge Frazão, na filmagem. Deus abençoe a diretoria da igreja, sempre presente, o presbítero Johnny, também dando todo o suporte. Esse trabalho foi algo que Deus colocou no nosso coração, nós não conhecíamos, não usávamos essa ferramenta, e o Senhor preparou tudo para que hoje nós pudéssemos levar alimento dentro das casas às pessoas que estão com fome e com sede. Não com fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Orem, porque estamos com um pensamento de voltarmos aos cultos presenciais já no próximo mês de setembro. Orem para que possamos fazer tudo segundo a direção de Deus, não por nenhum tipo de sentimento de pressão ou de, digamos assim, de emoção, mas fazermos com seriedade, com responsabilidade, porque estamos lidando com vidas e a responsabilidade é muito grande que repousa sobre os nossos ombros. Orem nesse sentido. Convido você para nós ficarmos de pé e orarmos ao Senhor, agradecermos a Deus por esta noite de bênção. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, você pode fazer isso agora, onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, ou até mesmo com seu carro parado em algum lugar, participando deste culto. Você pode decidir-se ao lado de Jesus. Só precisa dizer: Jesus, eu te recebo no meu coração. Este é o papel da igreja. O papel da igreja não pode ser de maneira nenhuma confundido. As pessoas precisam olhar para nós, igreja do Senhor, e nos identificarmos como igreja. Não como balcão de negócio, não como plataforma política, porque o Senhor não está nessas coisas. Mas uma igreja que prega o Evangelho na sua simplicidade, sobretudo na verdade. Esta semana eu estava lendo uma matéria e, lamentavelmente, isso nos entristece. Os irmãos devem ter lido. O governador do estado do Rio de Janeiro, em uma grande igreja na zona norte do nosso estado, fazendo uma visita a um dos cultos para pedir ajuda, para que as influências religiosas possam comover os deputados, persuadir os deputados a não votarem pelo impeachment. E eu fico pensando o que é que a igreja tem a ver com isso. Uma grande igreja, uma renomada igreja, mas que está sempre envolvida com essas questões políticas. Jesus não se agrada disso. Não podemos misturar as coisas. Se chegar aqui para receber uma oração, nós estaremos orando porque é dever bíblico, é dever da igreja, segundo a Bíblia, orar pelas autoridades, mas não fazer dos nossos púlpitos plataforma política. E eu já aviso, estamos chegando a um período de eleições municipais. Não pensem os senhores que farão desta igreja plataforma política. Aleluia! Deus tem colocado homens, e não meninos, à frente da sua obra. Homens com responsabilidade e com temor de Deus.
Há muitos pastores que estão deixando o sacerdócio para serem homens de negócio. Mas nós não somos homens de negócio. Nós somos homens do sacerdócio, para fazermos a vontade do Senhor. Então a igreja ore para que, em momento algum, não venhamos perder o curso já traçado pelo Senhor para as nossas vidas e para a igreja dele aqui na terra. Deus abençoe a todos vocês. Se você concorda, diz amém. E se você não concorda, paciência. Vou deitar e dormir do mesmo jeito, porque o meu compromisso é com Jesus. Meu compromisso é com o Senhor. E talvez falando aqui através do canal YouTube, muitos possam tomar conhecimento e já saber que quando colocar os pezinhos ali na porta, vai ouvir uma voz assim: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Aleluia! Quantos precisam de oração? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite de bênção. Pastor Alex, orando ao Senhor pelo encerramento desse maravilhoso culto. Bondoso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos felizes, plenamente realizados, pois prestamos ao Senhor um culto de adoração como lhe é devido. Te louvamos, ó Deus, pela Tua grandeza, te agradecemos pelos conselhos da Tua santa e inerrante palavra. Te louvamos pelo alimento vivo que recebemos na noite desse dia. E já revigorados, Senhor, estamos prontos para continuarmos a nossa jornada, sabendo que o Senhor está no controle da nossa vida, que o Senhor está no nosso barco. Por isso nós te engrandecemos, te louvamos, te exaltamos e não temos palavra para dizermos muito obrigado. O Senhor Jesus, antes de subir assunto aos céus, disse que não nos deixaria só, mas enviaria um outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para que estivesse conosco. Deus continua nos abençoando como igreja aqui na terra. Te louvamos pelo posicionamento do Teu ungido, a qual Ele tem falado à Tua igreja pelo Teu Espírito nesta noite. E que nós possamos entender que temos um compromisso com a Tua santa palavra. Que a Tua palavra, Senhor, esteja em nós. Que o Senhor continue nos usando para a glorificação do Teu nome, pois importa pregarmos a verdade, insta em tempo e fora de tempo. Dá-nos uma noite de bênção, uma noite de paz na Tua santa presença, e que esta palavra continue frutificando, Senhor, nos corações. Eu creio que na noite deste dia, vidas, Senhor, se apresentaram ao Senhor. Senhor, que o Senhor continue sustentando-nos, segura em nossas mãos, porque sabemos que uma vez o Senhor segurando em nossas mãos, nós vamos continuar trilhando nos caminhos santos e retos do Senhor. Dá-nos uma noite de bênção, uma noite, Senhor, em que estejamos em sintonia contigo, e que ao amanhecer um novo dia, esta nova semana que inicia hoje, possamos, Senhor, ter testemunhos de fé, porque sabemos que o Senhor está conosco. Pai eterno e bondoso, fica com a Tua igreja, fica conosco, não nos deixe só, e que nós possamos entender, ó Deus, que estamos aqui para fazermos a diferença. Leva-nos na Tua santa paz, conceda-nos, Senhor, mais e mais de Ti, porque quem é o homem sem a presença do Senhor? Assim nós oramos e entregamos este culto, este trabalho tão abençoado em Tuas santas mãos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos os fiéis que amam e aguardam a vinda de Jesus, e todos digam amém.
Terminado o culto, em nome de Jesus. E a paz do Senhor para todos.